Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos para gravar a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso realizado pela Prefeitura de Passo Fundo, dia 7/7 de 2024, pela Banca Fundatec. As questões que a gente vai abordar no dia de hoje são as questões de nível médio e de técnico, sendo que as 10 primeiras de técnico são as mesmas do ensino médio. Seguimos então para a prova. A primeira questão, de número 26 para o nível técnico e número 36 para o nível médio, traz aí a questão de número primo. Ele quer saber qual a soma dos algarismos do único número primo da lista abaixo. Então, para verificarmos a questão de quem é número primo, coloquei aqui, né, a fatoração do 27, que é o produto de 3 por 3 por 3, então esse número não é primo. O 51, que é o produto de 3 por 17, então este também não é primo, tem, né, esses outros fatores. O 61, que só tem 61 como fator, então esse sim é o nosso número primo. E temos o 111, que é o produto de 3 por 37, então também não é primo. E o último número da lista, o 219, 3 vezes 73, também não é primo. Então, o nosso único primo aqui dessa lista é o 61, e ele quer saber desse algarismo a soma desse número, a soma dos algarismos, ou seja, a soma da dezena com unidade, ou seja, 6 mais 1, portanto, 7. Tá? Então, aí temos a questão com gabarito na alternativa C, galera. Beleza? Seguimos. Então, estamos aqui com a questão 37, de nível médio, seria a 27 no nível técnico. É uma questãozinha aí de regra de 3. Cada 20 minutos, uma torneira aberta despeja 100 litros. Quanto tempo será necessário para enchê-lo, sabendo que o reservatório tem uma capacidade máxima de 6.075 litros? Vamos lá, então. Organizando a nossa regra de 3, então, em 20 minutos, a torneira despeja 100 litros de água no reservatório. E quanto tempo, então, X minutos são necessários para que a gente encha um reservatório de 6.075 litros? Muito bem. Como são grandezas diretas, né, mais uma maior quantidade de água exige um maior tempo de torneira aberta. Né? Grandezas diretas, basta multiplicar cruzado. Né? X multiplica o x multiplica o 100, certo? O x multiplica o 100 e o 20 multiplica o 6.075. Muito bem. Multiplica o 20 por 6.075, né? Vamos ter 12.150, e o 100 vai passar dividindo, né? Então, dividindo aí os 121.500 por 100, vamos ter um total de 1.215 minutos, né? Bom, chegamos aí à conclusão dos minutos. Entretanto, nós temos uma resposta em horas e minutos. Então, aqui, coloquei para vocês a divisão de 1.215 por 60. Sorte que o redator da questão ele não quis colocar aqui uma alternativa que muitos, talvez, na divisão cometessem o erro, né? 1.215 ao dividir por 60, nós temos 2 vezes 60, 120, né? 2 vezes 60 aqui é o 120, sobra 1, baixa o 5. Só que os 15 não cabe em 60, quer dizer que nós teremos 0 vezes 60, que é 0, e sobram, então, 15 minutos. Por isso, a nossa resposta de 20 horas e 15 minutos. Se a alternativa, se tivesse uma alternativa com 2 horas e 15 minutos, muitos teriam aí tido esse problema aí com a operação da divisão. Né? Graças a Deus a questão não trouxe. A alternativa correta aí, então, letra B. O que poderia ser feito, então, é separar aqui 1.200 minutos, que são 20 horas,
e aí então sobram 15 minutos também, aí uma forma prática de entender esse gabarito na letra B. Valeu, pessoal? Seguimos. Na questão 28 do nível técnico ou 38 no nível médio, temos uma pequena equaçãozinha de segundo grau. O que ela traz? Que o quíntuplo do quadrado de um número é igual a 5 vezes, desculpa, é igual a 15 vezes esse número. Dentro do conjunto dos números naturais, inteiros e positivos, isso ocorre com quem? Com o número zero e com mais um dos números que estão entre as alternativas. Muito bem. O quíntuplo do quadrado quer dizer que são 5 vezes o quadrado de um número. Se o número é o x, o quíntuplo, né? 5 vezes o x ao quadrado, né? Quíntuplo, 5 vezes. E isso, então, é igual a 15 vezes esse número. Se o número é o x, 15x. Tá? Jogando o 15x para a esquerda, ele estaria somando, passa subtraindo. Beleza, caímos nessa equação de segundo grau. A gente chama ela de incompleta, pois não temos o termo independente. Como nós temos o 5 e o 15, podemos também usar o artifício de dividir os dois membros da equação por 5. Então, foi o que eu fiz aqui, né? O 5x ao quadrado divide por 5. O 15 divide, o 15x também divide por 5. E o 0 dividido por 5, né? O que acontece aqui, ó? O 5 pode dividir por 5, né? E o 15 e o 5 aqui podem ser simplificados, né? 15 por 5, vamos ter 3x, né? Então, sobrou x ao quadrado menos 3x. No lado direito aqui, 0 dividido por 5 continua sendo 0. Então, ficamos com a equação mais simples, vamos dizer assim, e podemos resolver ela. Poderia até fazer uma báscara, se alguém assim o achar, né? Com A valendo 1, B valendo menos 3 e C valendo 0. Ou podemos usar o que a gente chama de forma fatorada, né? Um fator que existe aqui entre x ao quadrado e 3x, em ambos os termos tem o x como fator comum. Então, ele vem para evidência, aí a gente pega o x ao quadrado aqui, divide por x, sobram x. E pegamos o menos 3x aqui, né? Certo? Esse menos 3x aqui, quando divide pelo x, vamos ter menos 3. Pronto. Essa é a mesma equação aqui de cima, só que na forma fatorada. A forma fatorada nos permite que, se um produto é zero, a gente pode dizer que o primeiro fator x é zero, e está aqui é o que a questão trouxe, né? Que zero é uma das respostas, e a outra, x menos 3 igual a zero. Com isso, podemos concluir também que, passando o 3 para a direita, que x vai ser 3, e a alternativa correta é letra B, então. Uma outra forma paliativa que a gente tem para fazer essa questão, né, é vir numa das questões, seja a primeira aqui ou esta mais simples, talvez, e trocar o x pelos valores que estão propostos ali nas alternativas, né? Apenas numa delas, a igualdade a zero vai ser verificada. Né? Se a gente testasse o 2, por exemplo, quando trocar o x por 2, nós teríamos, né, no lugar do x aqui, ó, 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. Isso nos dá 2 ao quadrado aqui, né? 2 ao quadrado aqui são 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 é 0? Não, né? Essa aqui está errada, essa troca por x igual a 2. Né? E depois, quando trocar o x por 3, o que vai acontecer? 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. Vejam, de novo, eu vou vir aqui, ó, no lugar do x eu boto 3, e no lugar do x eu boto 3. Então, 3 ao quadrado menos 3 vezes 3, isso nos dá 3, 9, menos 9, portanto, aqui se verifica a igualdade. Por isso, também a gente justificaria que B é a resposta correta. Galera, se a gente trocar o 4, o 5 e o 6, também não fecha, né? Aqui não coloquei todos esses valores, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar o 5, 5 ao quadrado, 25, menos 3 vezes 5, 15. 25 menos 15 não dá 0, dá 10, né? Então, apenas com o 3 a igualdade vai ser verificada. Beleza? Uma boa questão aí de equação quadrática, então.
Na questão 29, ou 29 do nível médio, 29 do nível técnico ou 39 do nível médio. Então, nós temos aí um sistema de equações, né? Então, ele traz aí que na geladeira do Alberto temos 30 garrafas de água, entre as garrafas de 2 litros e de 500 ml. Sabendo que o volume total desses recipientes somados é de 30 litros, queremos saber o número de garrafas de 500 ml que temos na geladeira do Alberto. Então, estou chamando de X aqui as garrafas de 2 litros e de Y as garrafas de 500 ml, né? Aqui já aproveitei, também trabalhou um pouquinho a questão da conversão, né? De que 500 ml são meio litro. Acho que é meio senso comum até essa transformação bem simples. Porque vamos precisar ou tudo em ml ou tudo em litros para poder, né? Já que ele traz aqui a informação aqui de que a soma da quantidade de água na geladeira é de 30 litros. Bem, a primeira informação nos diz que a quantidade de garrafas na geladeira também é 30. Então, se são X garrafas de 2 litros mais as Y garrafas de meio litro, totalizam 30 garrafas. A segunda situação é a quantidade de água. Então, as garrafas que têm X, elas têm 2 litros cada uma. Então, X vezes 2 vão dar a quantia de litros que essas garrafas vão ter na geladeira. E o Y tem que multiplicar por meio, por 0,5, né? E a soma dessa água tem que, então, também ser 30 litros, porque é o que o problema propõe aqui, ó. Beleza. Multiplicando a segunda equação, poderíamos multiplicar a primeira equação por menos 2, ou a segunda equação por menos 2, né? Ao multiplicar a primeira, anularíamos o x. Mas aí teríamos o decimal. Eu preferi multiplicar a segunda por menos 2 para anular o y, usando o método da soma de equações. Então, a primeira equação mantive, né? Ficou, então, em x mais y igual a 30. E a segunda equação, multiplicando todo mundo por menos 2, né? 2x multiplicado por menos 2 são menos 4x. 0,5y multiplicado por menos 2 serão menos 1y. 30 multiplicado por menos 2 são menos 60. Muito bem. Estamos aí na forma pronta para somar as equações para resolver o sistema. Então, somando as equações, temos x menos 4x, temos menos 3x, y menos y dá 0. 30 menos 60 são menos 30. Pronto. Se menos 3x é 30 é negativo, basta passar o menos 3 dividindo. Não esqueçam, quando passar dividindo, a gente não troca o sinal, a gente leva o sinal junto na divisão. E aí, então, menos 30 por menos 3, teremos 10 garrafas de 2 litros. Por fim, né, poderia ser, olha a letra E tentando te enganar, né? Porque a pergunta não é as garrafas de 2 litros, a pergunta é quantas garrafas de 500, então tem que achar o y. Aí a gente escolhe uma das equações e troca o x para achar o y. Então temos ali que o x é 10 mais o y igual a 30. Então, quem mais 10 é que dá 30, temos que y precisa valer 20. Certo? Então, essa é a resposta. E a alternativa correta, então, é a letra D. Seguimos aí com a questão 30 da prova de nível técnico e 40 da prova de nível médio. Questão aí de geometria espacial. De nível, assim, achei bastante puxada, assim. O que temos? Uma piscina retangular, né? O engenheiro resolveu, então, aumentar nessa piscina 10% a dimensão da largura e diminuir 10% a dimensão do comprimento, sem modificar a profundidade da piscina. É correto afirmar que a área da piscina, com as novas dimensões, então, aumentou 10%, aumentou 1%, nem aumenta nem diminui 5% ou diminui 1%. Aí, a gente fica tentado, já que um lado diminui 10, outro aumenta 10, que isso é compensatório. Mas, infelizmente, não é bem assim. Tá? Bom,
Vamos analisar juntos aí a questão. Tá? Muito bem. Para determinar, então, se houve aumento, redução ou a hipótese de se manter, né, que já adiantei aqui que não teria essa situação de manter, mas vamos ver o que aconteceria. Bom, para calcularmos o volume, tá, de um paralelepípedo, a gente normalmente usa a fórmula de área da base multiplicado pela sua altura. Né? A altura que, nesse caso, será a profundidade da piscina. Como é um paralelepípedo retângulo, a base é um retângulo. Para calcular a área da base desse retângulo, então a gente vai fazer o quê? O produto do comprimento pela largura, né, gente? E aí multiplicando pela altura. Muito bem. Então vamos chamar o comprimento de A. Então estou representando isso que seria 1A. A largura por 1B, ou simplesmente B, e a altura ou profundidade por 1C. E aí a gente chega nessa relação que muitos gostam de, né, decorar até, que o produto, né, que o produto de comprimento por largura por altura representa, então, o volume do paralelepípedo. Certo? Eu só quero deixar aqui, né, essa relação com 1 que multiplica A, B, C, para que fique visível o que a gente vai fazer quando fazermos o aumento de 10% na largura e a diminuição de 10% no comprimento. Bom, então nós tínhamos que o comprimento era 1A e ele vai ter uma diminuição de 10% no comprimento. O que isso significa? Né? Que se nós tínhamos 1A, isso vai virar 0,9A. Eu tinha 100% de A, tiro 10, fico com 90% de A. Na forma decimal, 90% é 0,9. Já, por sua vez, a largura, o que ele diz da largura? A largura teve um aumento de 10% aqui. Ó. Tá? Então, a largura, então, que antes a gente tinha como 1B, né? Ou seja, 100% de B, se a gente aumenta 10%, ela vai para 110%, o que na forma decimal nos dá 1,1B. Ocorre que, ao multiplicarmos esse 0,9 por 1,1, nós teremos, né, 0,99 ABC. Então, o que acontece? Nós tínhamos 100% de ABC, passamos a ter 99% de ABC. Ou seja, o nosso volume diminuiu em exatamente 1% nessa situação apresentada pela banca. Ok? Então, diminuiu 0,01 ABC, ou na forma percentual, diminuiu 1%. Portanto, a alternativa correta da questão é a letra E, galera. Tudo bem? Bem puxada a questão aí de geometria espacial. Seguimos. Temos aí uma questão que remete à função de primeiro grau, função afim, e, na verdade, né, como ela parte da origem, podemos fazer rigorosamente aqui uma regrinha de 3. O que temos? Na questão 31 do nível técnico ou 41 do nível médio. O tanque de um automóvel tem capacidade de 55 litros, considerando a relação entre os quilômetros percorridos e o número de litros de combustível consumidos por esse automóvel, conforme apresentado no gráfico. Qual é a distância máxima que pode ser percorrida por ele com um tanque de combustível cheio? Né? Lembrando, tanque de combustível cheio, capacidade de 55 litros lá no começo da questão. O gráfico, gente, nos mostra uma relação assim, de que com 5 litros, né? Ó, olha aqui os 5 litros, gente. Com 5 litros, nós conseguimos percorrer 57 quilômetros. Tá? Poderíamos até dividir ali 57 por 5 e descobrir quantos quilômetros por litro. Vai dar um decimal ali bem relativamente tranquilo. Né? Vai dar ali 11,4 se quiser.
Mas vamos formalizar por regra de 3. Então, o que o gráfico nos propõe é isso, né? Que 5 litros de combustível permitem que eu percorra 57 quilômetros. E se eu tiver com o tanque cheio, qual é a distância que a gente consegue percorrer? Né? Tanque cheio, 55 litros, percorremos X quilômetros. Né? Grandezas novamente diretas, né? Se eu tenho mais litros de combustível, consigo andar uma distância maior também. Multiplicando cruzado, né? Ou seja, multiplicando aqui, gente, né? O 5 pelo X e o 57 pelo 55, teremos quem? 5x, 57 por 55. Né? Multiplicando 57 por 55, chegamos a 3.135. E o 5 que estava aqui multiplicando x, ó, esse 5 aqui, passa dividindo. Ao efetuar a divisão, chegamos então na distância possível de percorrer com o tanque cheio de 627 quilômetros. Tá? Bem interessante aí a questãozinha de função afim e regra de 3, dá para dizer assim, simultaneamente. Então, letra D é a alternativa correta. Valeu, gente! Seguimos para a questão 32 da prova de nível técnico ou 42 na prova de nível médio. Questão aí de juros simples. Tá? Mauro recebeu uma indenização de R$36 mil. Ele utilizou parte do dinheiro para pagar algumas dívidas. Guardou uma outra parte e emprestou para seu irmão metade do valor total, ou seja, metade dos 36 mil. Então, ele emprestou 18 mil. A respeito do empréstimo, Mauro fez a seu irmão, ficou acertado uma taxa de 1% ao mês no regime de juros simples, que será quitado em 6 meses. Nesse sentido, Mauro receberá como pagamento o valor de. Então, muito cuidado que é a devolução do empréstimo, ou seja, a gente precisa calcular o montante e não apenas os juros. Tá? Talvez alguns de vocês calculam os juros, temos a alternativa do juro, e aí talvez a pessoa responda de maneira equivocada. Né? Lembrando, juros, capital, que multiplica a taxa, que multiplica o prazo do empréstimo. Né? Lembrando aí na questão de compatibilização entre taxa e prazo, que está ok para a questão. O capital emprestado, então, são os 18 mil. Né? A taxa, então, aqui diz que é 1% ao mês. Né? Deixei na forma fracionária aqui, né? Porque aí depois aqui a gente pode cortar 2 zeros do 18 mil com 2 zeros do 100. Né? Senão teríamos que usar a forma decimal, 0,01, fica um pouquinho mais ruim para multiplicar. E 6 meses. Né? Então, multiplicando ali 180 por 1 por 6, chegamos a um juro de R$ 1.080. Né? E olha a letra A piscando para te marcar o juro. Tá? Mas a pergunta não é o juro, a pergunta é quanto o Mauro receberá. O Mauro não vai receber só os juros, o Mauro vai receber também o dinheiro que emprestou para seu irmão. Então, isso a gente chama de montante, que é a soma do capital com o juro, e aí a continha simples de 18 mil mais 1.080, chegamos ao montante de 19.080. Temos isso na alternativa C, gente. Tá? Muito tranquila a questão, tá? Desde que soubesse aí as relações de juro e montante. Alternativa correta, letra C. Seguimos aí. Temos aí uma questão que é de número 33 do nível técnico e 43 de nível médio. É uma questão aí de estatística, né? De média dos valores. Né? Dá para dizer que é uma média ponderada, tendo em vista que a gente agrupou a venda dos quilos. Então, ela traz aí que o Inácio, um agricultor, produz frutas e hortaliças, vende na feira, e que ele levou 40 quilos de tomate que gostaria de vender a R$ 6,00 o quilo. Entretanto, como as horas foram passando, para não levar o estoque para casa, ele resolveu baixar um pouco o valor de venda para poder não levar estoque para casa. E aí a pergunta é o preço médio do tomate vendido
nesse dia foi aproximadamente, né? Veja que ele coloca ali que deve ter aí um pequeno arredondamento no resultado desta média, né? Quando ele coloca o aproximadamente. Muito bem. Então, a questão do horário aqui não nos é relevante, né, para a média, né? Nós vamos precisar para a média a questão do preço e a quantidade de quilos vendidos, né? Então, quando a gente tem essa venda por agrupamento, é tipo média ponderada, onde a gente faz o quê? Anota pelo peso, né? Então, aqui, né, a nota vai ser o preço vendido e por o peso de 20 quilos. E assim nós temos a nota 2, que vai ser o preço de R$ 5 por 15 quilos vendidos. E a nota 3, que vai ser, então, os R$ 4 de venda por 5 quilos vendidos. E embaixo, então, a soma dos pesos, né, como se a gente estivesse somando o valor de cada quilo vendido. Substituindo os valores, nós temos, né, R$ 6,50 é o preço de venda de 20 quilogramas, né, tá aqui a primeira partezinha. Depois, R$ 5,00 é o preço de venda de 15 quilogramas e R$ 4,00 é o preço de venda de 5 quilogramas. Fazendo os produtos no numerador e já somando o denominador, temos 6,50 vezes 20 são 130, o 5 vezes 15 é 75, o 4 multiplicado por 5, 20, e o denominador somam ali os 40 quilos que o rapaz levou para a feira para vender. Somando o numerador, chegamos a 225, dividindo isso por 40. Tá? Então, temos aqui a divisão, né? Detalhe aí na divisão de 225 por 40, é que a gente chega em 5,625, né, de quociente. Não dá um valor exato, né? Mas por isso também que a banca traz aqui o aproximadamente, aí não tendo nenhum problema aí em ter o arredondamento da questão para a letra E ali, que é 5,62 o valor de venda, né, a média de venda do preço do tomate neste dia. Beleza, gente? Boa questão, gostei. Seguimos, então. Temos aí, então, a penúltima questão do nível técnico, número 34, e a questão 44 aí do nível médio. Questãozinha de lógica proposicional, e aí ele quer saber qual dessas aí é uma proposição lógica simples. Né? Lembrando que para ser simples tem que ser só uma proposição, né? Uma frase declarativa, né? Sem conectivo e ou, sem então, sem somente se, que são os 4 conectivos básicos aí da lógica proposicional. Então, o que nós temos na A? A raiz quadrada de 9 é menos 3 ou mais 3? Né? Desculpa, 3 ou menos 3. Né? Olha aqui o conectivo ou, né? Isso aqui é uma proposição sim, mas é uma proposição composta. O ou faz que isso seja uma proposição composta, então não é a alternativa A. Na letra B, né? Temos uma sentença matemática aberta aqui, né? Quem é esse X? Não consigo saber quem é esse X, então quando é uma proposição aberta, ela não é, desculpa, quando é uma sentença aberta, desculpa, gente, ela não será uma proposição. Tá? Então, descartamos. Números pares são divisíveis por 2. Né? Então, talvez o plural aqui deixe uma pequena dúvida para alguns, né? Mas aí temos uma frase declarativa única, não tem conectivo nenhum aí, né? Números pares são divisíveis por 2, né? Na verdade, não é, né? É uma verdade isso, né? Mas aqui não precisamos descobrir, não vale a questão de verdade ou não verdade aqui, né? O verdade ou verdadeiro ou falso. Então, a C, sim, é uma proposição simples, essa é a correta, né? Então, vamos só aí descartar também a D e a E. O número 7 é par e primo, né? Ou seja, aqui temos também aqui, ó, o conectivo E, né? Dizendo que essa aqui também seria uma proposição composta, tá? Seria uma conjunção.
E aí, de novo, temos aqui, né, um 2 mais 7 igual a 4 mais x, uma proposição, uma sentença matemática aberta, que não é uma proposição. Então, aí está bem tranquila, uma questão de um nível assim bem razoável de lógica proposicional, né, com a alternativa aí na letra C, galera. Tudo bem? Vamos aí, última questão do nível técnico, número 35, e temos a questão 45 do nível médio. O nível médio vai até, temos mais 5 além desta. Então, novamente, é uma questão de lógica, uma lógica sequencial, né? Entra naquilo que a gente pode chamar de grupos, né? Então, nós temos aí um grupo de 4 elementos aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá. E aí começa a repetir o Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, e aí vai. Ele quer saber qual é o 25º termo dessa sequência de Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Só não me marcaram, espero que ninguém tenha marcado aqui Sol, né? Porque Sol não está na sequência ali do Dó, Ré, Mi, Fá. Bom, gente, 25º facilitou, dá para até escrever todos os 25 para chegar na resposta, né? Outro jeito aí, quando a gente tem esses grupos, né, é descobrir quantos elementos tem cada repetição, né? Então, 1, 2, 3, 4 elementos repetiu. 1, 2, 3, 4 elementos começam a repetir. Então, de 4 em 4. E aí a gente pega, como ele quer saber o 25º, a gente pega o 25 e divide pela quantidade de elementos, né? Olha o quociente, o nosso quociente aqui é a quantidade de elementos de cada repetição, né? Então, isso vai dar um quociente que vai dizer sempre a quantidade de sequências completas, né? Então, quando eu vou até 25, eu tenho 6 sequências completas e tenho mais um elemento da 7ª sequência. Ora, as sequências começam por Dó, Ré, Mi, Fá. Quem é o primeiro elemento da sequência? Dó. Então, aí, com isso, a gente já teríamos aí facilmente a alternativa A. E aqui, gente, eu trouxe também, né? Se a gente escrevesse aqui, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Certo? O que acontece, né? Então, olha aqui, ó. Acaba, né? 4, fechou aqui. 8, fechou aqui. 12, mais 6, mais 6 nada, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, olha aqui o 25. O 25º elemento da sequência, A é a letra, é a nota musical Dó, né? Então, como é uma quantia pequena de termos, facilita para a gente até escrever todos, né? Então, aí ficou uma questão, dá para dizer, de nível fácil. Fosse lá o termo de posição 5.000, aí a dificuldade, aí não teria jeito, aí a gente teria que apelar aí para a divisão, galera. Tá? Uma questão bem boa aí, na questão de lógica e de lógica sequencial, chama isso. Ok? Seguimos. Então, agora a questão... Seguimos para a questão 46, aí de nível médio. Sabendo que 3 funcionários da construção civil estão trabalhando com a mesma intensidade, constroem uma parede de 18 metros quadrados de alvenaria em 4 horas de trabalho. Aqui eu pensei, veio a regra de 3 composta. Grande engano. Por quê? A pergunta vem agora. Quantos metros quadrados de alvenaria aqui, né, são necessários? E aí ele colocou os mesmos funcionários. Então, aí tirou os funcionários da jogada, né? Porque se é a mesma quantidade, não muda. São capazes de construir em 7 horas de trabalho. Então, nós temos, né? A primeira parte diz o quê? Que 3 funcionários, né, vão construir 18 metros quadrados de parede em 4 horas. E aí a pergunta vem, quantos metros quadrados vão ser construídos pelos mesmos 3 funcionários, só que em
7 horas, né? Então, esse 3 aqui com esse 3 aqui, eles não interferem aqui na nossa regra de 3, e aí é só trabalhar com a regra de 3 simples e novamente direta, né? Porque se eu trabalho mais horas, eu consigo construir mais metros quadrados de... nem diz se é muro, né? Só diz metros quadrados de alvenaria, né? Então, multiplicando cruzado, temos o quê? Né? Multiplicar aqui o 4 pelo x e o 7 pelo 18 e chegamos à nossa resposta. Né? Multiplicando 18 por 7, 126 e dividindo isso por 4, chegamos ao nosso gabarito aí, 31,5 na alternativa D, minha gente. Seguimos aí. Então, aí está a questão 47, tá? Veio aí o Teorema de Tales. Tá? Muitos acreditavam que não aparece tanto, mas veio aí a questãozinha de Tales. O mapa a seguir representa as ruas do condomínio. Cidades Gaudérias e suas esquinas estão representadas por pontos. Sabendo que as ruas Soledade e Uruguaiana e Bagé são paralelas, tá? A distância entre as esquinas da rua Uruguaiana com a Avenida Sobradinho e da rua Bagé com a Avenida Sobradinho é D. Ou seja, ele quer saber, né? A distância da esquina aqui, ó, tá? Da Uruguaiana com a Sobradinho até esse outro ponto aqui, na rua Bagé com a rua Sobradinho. Certo? Então, ele quer saber aquele segmento ali, vou chamar de X. E aí, o Teorema de Tales me prevê o quê? Que os segmentos aí são proporcionais. Ou seja, a gente vai armar essa proporção aqui de 280 está para x, né? E 200 está para 120, né? Mantendo o sentido, né? Para chegar na resposta certinha. Tá? Multiplicou cruzado aqui, né? Já que é uma proporção, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios, ou seja, multiplica cruzado. 200 multiplica x, 280 multiplica 120. O produto dá 33.600, né? Dividido por 200, né? Podemos cortar aqui 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador e chegamos a 336 dividido por 2, 168, a nossa alternativa letra C. Uma questão de Tales aí, bem tranquila para ser feita, né? Sabendo aí como é que é a proporcionalidade entre os segmentos. Certo, gente? Seguimos. Questão 48, de porcentagem, traz a seguinte proposição. O professor mede a evolução do desempenho das turmas trimestralmente, através da média das notas dos alunos. No primeiro trimestre, a turma A tinha média 7, de um total de 10 pontos. E no segundo trimestre, a mesma turma atingiu a média de 8,5. Então, eles tinham 7, aumentaram para 8,5. Pode-se dizer que o desempenho da turma A teve um aumento de aproximadamente quanto? Eu sempre digo que aqui tu tem dois caminhos bem tranquilos de serem feitos, né? Um deles é dizer que 7 é o 100%, né? E 8,5 é x%. Não esquecendo que 8,5 não é o aumento, é para quanto foi. Tem que diminuir do 100 depois. Eu já prefiro, para a resposta já vir mais imediata, colocar aqui que o aumento foi de 1,5 em relação ao 7. E aí, multiplicando cruzado, né? Porque também é uma regra de 3 direta, né? 7 multiplica x, 1,5 multiplica 100. Né? 1,5 vezes 100 são 150, e dividindo isso por 7 é mais do que 20, né? Porque 140, né? 140 daria exatamente 20. Então, um pouco mais que 20. Nem precisamos pensar muito olhando para as alternativas, que temos uma aproximação para 21%. Tá? Tudo bem, gente? Seguimos para a próxima. Aí, questãozinha de lógica, número 49. Agora, ele quer uma proposição composta.
então vai ter que aparecer aí o conectivo E, ou C, então, ou C e somente C, né? Bom, letra A, faça silêncio. Nem proposição é, né? As frases imperativas como essa não são proposição, né? Não são proposições. Aí uma sentença matemática aberta, também não é proposição, tá? São 8 horas e 30 minutos. Cuidado que aqui aparece até um E, mas esse E aqui não é de conexão entre proposições, né? Então, esse é um E de ligação entre as horas e os minutos do determinado horário, né? Então, essa não é uma proposição composta. Talvez alguém tenha achado isso, mas não é. Marta Medeiros é uma escritora gaúcha contemporânea, grande verdade, mas é uma proposição simples aqui, se fosse essa, né? E, por fim, aqui a correta, né? A raiz quadrada de 36 é 6, ou a raiz quadrada de 36 é menos 6, né? Tá aqui, ó, o ou, né? O ou nos mostrando que sim, é a letra E, a nossa proposição composta entre as alternativas da questão 49. Bem tranquila também para quem, né, estudou aí um pouquinho de lógica proposicional. Beleza, gente? Seguimos para a última. E aí, a última questão, então, de geometria espacial para encerrar. Questão 50, temos um aquário no formato de paralelepípedo com 42 litros de água de capacidade. Sabendo que o aquário tem 30 centímetros de largura, 70 de comprimento, centímetros também, e sua profundidade é de quanto? Ou seja, qual é a profundidade? E para isso, ele nos dá uma relação aqui entre capacidade e volume, dizendo que 1 centímetro cúbico são 0,01 litro. Tá? Se a gente multiplicar os dois membros aqui por 1000, podemos chegar a essa conclusão, que 1 litro serão 1000 centímetros cúbicos, né? Por que eu resolvi fazer essa multiplicação aqui? Para a gente ter condições mais fáceis de chegar à condição de quantos centímetros cúbicos equivalem a 42 litros, né? Então, né, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro, né? Se eu multipliquei por 1000, aqui fica 1000 e aqui fica 1. Então, se cada litro tem 1000 centímetros cúbicos, os 42 litros vão ser 42.000 centímetros cúbicos, né, gente? Por que isso? Porque daí eu tinha aqui as minhas medidas em centímetros, né? A largura e o comprimento. Tá? Então, se o volume do paralelepípedo, né? Comprimento vezes largura vezes altura, trocamos ali o volume pelos 42.000 centímetros cúbicos, 70 do comprimento, 30 da largura, vezes a profundidade, ou altura, que estão chamando de C. Tá? 70 vezes 30 são 210, aliás, 2 e 100, né? Não 210, né? 7 vezes 3, 21, mais 2 zeros, 2 e 100, que passa dividindo os 42.000, né? Então, 42.000 divide 2 e 100, o que acontece aqui? Né? Temos aqui, ó, 2 zeros, né? Cortamos 2 zeros aqui do numerador com 2 zeros do denominador. 42 por 21 são 2, 420 por 21 vão ser 20. Cuidado, em que unidade, minha gente? Se a gente deixou tudo em centímetros, nós temos 20 centímetros de profundidade. Tá? Cuidado que a letra A, né, para ser 20 centímetros, teria que ser 0,2 e não 0,02. Né? Então, temos aí a letra D como única alternativa correta para a questão. Certo, galera? Valeu! Tá? Agradeço aí todos aí pela atenção, né? Forte abraço aí. Se puder, deixa o like, né? E também, se quiserem, inscrevam-se no canal. Vai ser um prazer compartilhar vídeos aí no decorrer do tempo aí com vocês. Até mais!